Vocês lembram daquela música do Capital, Natasha, em que ele canta: "O mundo vai acabar e ela só quer dançar"? Pois então, eu gosto de chamar de síndrome de Natasha, porque o nome da música é Natasha, essa péssima mania que influencers, intelectuais e artistas, alguns pelo menos, têm de não se posicionarem. Eu sei que os tempos estão mudando completamente, né? A gente tem redes sociais, essa coisa de Instagram, etc., coisa que não existia antes. Claro que na minha época de adolescência, etc., existiam artistas, né, mais politizados que se posicionavam. Por exemplo, eu já tenho vídeo aqui no canal sobre a influência do Nirvana na minha vida, e como foi importante para mim que o Kurt Cobain tenha dito em um momento da vida dele que se você é homofóbico, você não deveria comprar os discos dele, você não deveria ir aos shows do Nirvana, porque eles não gostam de você, eles não gostam de homofóbicos. Então existia isso, né? Mas isso foi numa entrevista. O Kurt Cobain nunca teve um Instagram, ele morreu em 94. Então eu quero fazer um vídeo sobre o fato de a gente estar tendo atos terroristas, né? Atos terroristas não tem como definir diferente. E existe uma galera que está se posicionando, o que é muito legal. Existe uma galera que, enfim, apoiou, né? Apoia esses atos. Alguns estão até fazendo dizentão, né? O próprio Zezé de Camargo, que dançou com camiseta do Bolsonaro, tá dizendo que agora não é Lula nem Bolsonaro, mas enfim, existe uma galera que tá assim como se estivesse vivendo numa normalidade institucional do seu país, não estivesse acontecendo absolutamente nada, continuam com o seu conteúdo diário ou enfim semanal, sem se posicionar absolutamente nada, e eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Mas antes disso eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho. Quem puder contribuir com o Apoia-se ajuda muito, e eu agradeço quem já está contribuindo. Antes eu queria fazer uma ressalva. Existem pessoas que têm uma vida mais reservada, inclusive alguns artistas, alguns intelectuais, influencers não tanto, né? Pra você ser influencer você tem que ir lá todo dia ou toda semana postando conteúdo. Mas existem pessoas que têm uma vida mais reservada e que a gente muitas vezes até sabe as posições, mas enfim. Eu vou citar um exemplo de, fora o Nirvana, né? Fora o Kurt Cobain, etc., que me influenciaram bastante, ainda antes, tá? Eu virei fã de Nirvana quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 11 anos, a minha banda favorita era Paralamas do Sucesso. E eu tô vendo hoje o João Baroni, o baterista da banda, se posicionando e criticando os atos terroristas. E mais um monte de artista também, Léo Jaime, o Leone, parará, até eles discutem nos Instagrams deles, etc. Eu acho isso lindo, né? Mas assim, vamos pegar o Herbert Viana, por exemplo, que é alguém que sofreu um acidente, né? Perdeu a esposa, virou cadeirante. É uma pessoa que tá reservada, né? Ele até tem um Instagram que muito provavelmente é administrado por uma equipe que não posta diariamente. Enfim, é uma pessoa reservada. Eu não estou criticando essas pessoas, tá? Eu não estou criticando essas pessoas que estão reservadas, que estão vivendo a sua vida, que eu acho que as pessoas têm o direito de viver a sua vida, inclusive fora dos holofotes, dos artistas, etc. As pessoas públicas, tá? As pessoas que, né? O Herbert Viana continua tendo uma banda, uma válvula de escape. Eu já vi entrevista de pessoas falando sobre isso, parará. Mas enfim, o próprio Herbert Viana, que tem músicas politizadas. Eu acho até que o Paralamas, embora tenha um grande público, é uma banda subestimada no sentido de ter reconhecido o conteúdo das letras, a politização, etc. Mas o próprio, recomendo vocês assistirem uma música lá antigona, lá antes do Lula ter sido presidente pela primeira vez. Eles têm uma música chamada Luiz Inácio, que eu recomendo que vocês ouçam. Dito isso, feitas essas ressalvas, tem pessoas que estão o dia inteiro, todos os dias, ativos na internet, etc., postando conteúdo, blá blá blá. Há pessoas até que estão tentando socializar os outros, pessoas que estão tentando ensinar os outros, que pra mim também pega forte. Um exemplo, eu já tenho vídeo criticando aqui, é a Nova Acrópole, tá? Tem lá um conteúdo legalzinho, eu tenho meu pé atrás com a Nova Acrópole, tenho, admito, assumo, não curto, tenho vídeo criticando, por exemplo, a Lucilena Galvão. Eu acho que fica tudo muito no idealismo e não vem pro mundo. Eu não consegui encontrar nenhuma postagem nas páginas da Nova Acrópole, nenhuma postagem dessa galera que tá formando pessoas a maneira clássica, então, né? Então vamos pensar o presente, não muito, vamos falar de Platão, vamos falar de não sei o quê, vamos falar de misticismo. E o Brasil, o mundo hoje não importa muito. Não consegui achar conteúdo de pessoas que estão formando filosoficamente os outros, se posicionando acerca do que está acontecendo. Isso o governo Bolsonaro inteiro, vamos diga-se de passagem. Você pega até alguém como Karnal, que é alguém, né, meio no muro ali, uma centro-esquerda bem
bem moderada, esse ano já saiu do armário, tá falando mal das manifestações. E claro, né, tá sofrendo o peso de ter produzido conteúdo muito isento, muito moderado, aquelas frases de efeito, aquelas coisas bonitinhas para agradar todos os brasileiros, para agradar a galera que não vai ler um livro de filosofia, que quer umas frasezinhas, porque muitas vezes, tá, uma coisa que me preocupa também é a filosofia virar isso, a imagem do filósofo virar a imagem dos influencers filosóficos, que o que fazem são ter algumas frases de efeito de grandes pensadores e soltarem essas frases, comentarem de maneira mais ou menos moderada, para que as pessoas achem tudo muito bonito e a gente não entre em reflexões filosóficas mais profundas. A gente precisa de reflexões filosóficas mais profundas, a gente precisa pensar hoje, pensar o cotidiano, pensar o momento contemporâneo e o que está acontecendo hoje. Eu gostaria de dizer, junto com Foucault, que tudo é político. Então, seu posicionamento é político e a sua isenção é política. Se você está isento, se o mundo está acabando, se está tendo ato terrorista, se o país está do jeito que está e você está lá postando coisa, seja coisa de maquiagem, seja frase bonitinha de grandes pensadores, seja falando, sei lá, né? Você pode dançar, né? O mundo vai acabar, você pode dançar. Não é sobre não dançar, tá? Você pode dançar. É sobre você fingir que nada está acontecendo. Então, pra mim não dá, tá? Pra mim não dá. A gente tem... Se você gosta de dançar e você consome conteúdo de dança, pode ter gente que dança e que tá se posicionando. Pode ter gente que vai fazer a tua tatuagem e que tá se posicionando, que vai te ensinar a fazer maquiagem, vai te ensinar a fazer receita, que tá nas redes sociais e que está se posicionando. Isso é muito importante. A gente não tem espaço mais na vida em sociedade com todo mundo, né? Essa interconexão que cresceu com as redes sociais, etc. A gente não tem mais espaço para ser isento, porque a nossa isenção é política. Então eu tô aqui fazendo uma crítica, eu tô convidando vocês a privilegiarem, claro que não dá para fazer o tempo todo, mas a privilegiarem influencers, intelectuais, artistas que se posicionam. Claro que os artistas, né, tem toda uma questão de mercadológica e blá blá blá, mas, né, perante ataques terroristas, a gente tem que pensar que ou eles apoiam, se eles não estão se posicionando, né, ou porque eles apoiam esses ataques, ou porque eles acham que o lucro deles e a carreira deles estaria em melhores condições quando eles deixam as coisas acontecerem e não fazem o seu papel de cidadão, porque eles estão influenciando pessoas, né? O próprio contexto onde eles podem produzir o que eles produzem, fazer o que eles fazem, depende do contexto em que a gente está, né? Depende de uma sociedade democrática, uma sociedade aberta, e quando ataques terroristas estão querendo criar essa sociedade totalitária, que é o que eles estão querendo, eles querem uma sociedade totalitária, a gente precisa se posicionar até em nome do nosso direito de produzir arte, de produzir intelectualidade, de ser influencer. Então que esses influencers e afins isentões, eles não querem perder o público bolsonarista deles, né? Que a gente faça, então, que eles percam o público progressista. E nem o público de esquerda radical, que eu me situo aí, o público minimamente progressista, o público que visa o mínimo de decência. Fora isso, sobre esses atos terroristas, é tanta coisa óbvia que eu não sei nem o que dizer, né, gente? Não dá pra ter anistia, são bandidos mesmo, são bandidos que dizem que bandido bom é bandido morto e que agora ficam de mimimi, a branquitude, as elites, né, a burguesia ou essa falsa burguesia, enfim, é a coisa mais mimizenta e vitimista que existe na vida. Eles chamam as minorias de vitimistas e mimizentas porque eles, na verdade, quem são mimizento e quem é vitimista são eles. A gente precisa de uma luta constante para o fascismo, o nazifascismo bolsonarista, porque o bolsonarismo é um nazifascismo. A gente precisa de uma luta constante para que ele não volte, e a gente precisa de todo mundo, a gente precisa unir forças, e a gente precisa então que essas pessoas que estão querendo o lucro lá dos bolsonaristas, que também consumam, não tem espaço para isso, não para esses radicais, né, que enfim, não tem espaço para você querer ter esses radicais como seu público-alvo, sabe, porque eles cobram um preço muito grande, eles cobram o preço da democracia, eles cobram o preço da dignidade humana. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.